Amigos, amigas, bem-vindos ao canal Aba. Estou retomando algumas das boas conversas com os cristãos do século XXI, recebendo aqui em casa o irmão Myrier, muito conhecido, muito querido na igreja de Santa Amaro. Obrigado, meu irmão. Obrigado pela visita. Obrigado, gostei. Uma visita muito especial. Todos o conhecem bem, mas não tão bem assim. Então a gente vai bater um papo para começar a falar um pouco da história desse cristão do século XXI. Irmão, você fala um pouquinho do seu país, do Congo, né? Sim. E da sua família. Quem que é o seu pessoal lá? Eu tenho... Meus pais estão vivos ainda. Meu pai se chama Felix e a minha mãe Milene. E eu tenho 2 irmãos e 3 irmãs também. E todo mundo está lá. A República do Congo é um país lá dentro da África. E eu tô aqui. Muito bem. E lá, o que o irmão fazia lá? O irmão conheceu a mensagem lá? Sim, eu conheci lá, foi no final de 2015. Foi no final de 2015 que eu conheci a mensagem. Mas foi lá no final, né? Mas como que era? Eu estava procurando muito a encontrar Deus. Com que idade? Acho que eu tinha uns 17 anos. 17 anos. 17 anos. E não achava, que eu ia com meus irmãos, com a minha mãe, na igreja dela, né? E não encontrava Deus. Mas onde eu poderia achar Deus? E era uma vez que eu estava na escola e estava no penúltimo ano do ensino fundamental. E tinha alguns irmãos da mensagem, eu via a pessoa da mensagem, e eram os irmãos que se vestiam tão bem e os colegas criticavam eles, até eu também criticava, né, mas não sabia. E tinha um irmão que ele entendia muito bem matemática, e eu queria aprender as matemáticas. Aí eu me aproximei mais com ele e comecei a me ensinar a matemática, mas eu queria só a matemática, né? Mas aí o que ele queria? Ele me convidou na igreja, para ir na igreja, e eu não ia falar, não, eu sou a matemática que me interessa. E também tinha um professor que nos ensinava inglês, na penúltimo ano do ensino fundamental. Ele era um pastor da mensagem. Ele também me convidou, mas não foi. Aí um dia eu pensei, bom, tudo bem, eu vou lá naquela igreja. Eu fui lá, e quando eu fui lá, eu senti uma diferença vendo os irmãos de lá. Falei, nossa, que diferença da minha igreja lá, que eu ia com a minha mãe. Aí, como sempre eu pergunto para Deus, eu falo com ele, aí eu falo, oh, Deus, se tu poderia me mostrar alguma coisa num sonho, qualquer coisa, para eu fazer uma diferença entre aonde eu estou indo com a minha mãe e a igreja que me convidava. Aí, num sonho, Deus me mostrou as pessoas da mensagem que criam a mensagem. Que era uma alegria, o pessoal cantava, e no lado da minha mãe era um escuro total. Não tinha nenhuma alegria. Aí eu decidi, então tá, é ali que eu tenho que ir. E coincidência, quando eu ia na igreja com meus irmãos, a gente passava perto daquela igreja. E quando a gente voltava, aí tinha os irmãos que o culto daquela igreja da mensagem terminava, aí eles ficavam fora para cumprimentar cada um deles. Aí nossas crianças, a gente passava lá e cumprimentava também. Vocês entravam na fila do cumprimento? Da fila do cumprimento. Aí depois que eu criei a mensagem, quando eu vi aquele sonho, eu falei, é isso mesmo. Então eu tenho que ir naquela igreja. Mas quando eu entrei lá, eu vi, tinha ainda aquele mesmo jeito onde eu estava. Aí eu não conhecia ainda o profeta. Aí eu vi a foto dele e falei, mas quem é esse senhor? Naquela foto, a foto da coluna de fogo em cima da cabeça do profeta. Aí eu perguntava, né? Mas eu não entendia ainda nada. Aí eu fui estudar numa escola de línguas com alguns amigos. Aí eu acabei conhecendo o irmão que era da mensagem. Mas ele não ia numa dessas igrejas lá daquela cidade que eu estava, né? Aí ele começou a me ensinar a mensagem, eu comecei a aprender a ler os livros da mensagem, eu vi o profeta, eu senti o gosto, é um gosto tão enorme que todo dia eu tinha que ler e terminar o livro da mensagem. Ah, você lia uma mensagem inteira em um dia? Sim, Aos 17 anos? Sim, aos 17 anos. O que é muito raro hoje em dia, né? Jovens
que tão rapidamente, ou melhor, tão cedo, melhor dizendo, Sim. busquem a Deus, né? O que o irmão lembra que começou a incentivar, a promover essa busca pelo eterno na sua vida? Bom, como eu tinha desejo de conhecer Deus, quando eu encontrei ele na mensagem, aí eu senti essa vantagem de poder comunicar com ele. E a comunicação para mim era lendo a palavra de Deus na mensagem. E aí eu comecei a ter mais comunicação com ele. Olha que experiência, hein? Olha como que foi uma mudança quando eu conheci a mensagem. Na minha família, nós crescemos, a gente era muito estudioso, a gente sempre ficava no primeiro lugar da sala. Aí, naquela época, no penúltimo ano do curso do ensino fundamental, eu perdi esse hábito de poder estudar dedicação na escola. Aí quando eu conheci a mensagem, foi uma mudança tão drástica que a minha mente mudou e de repente eu fiquei saindo o primeiro aluno da sala e da cidade. Eu mantive aquilo aí até o ensino médio, quando eu criei a mensagem. Você se tornou então o melhor aluno não somente da sala, mas da cidade. E a cidade tinha quantos habitantes? Uns 100 mil habitantes, o pessoal de lá. Tem aquela mensagem, 1 em 1 milhão, no caso do irmão, foi o melhor em 100 mil. 100 mil habitantes. 100 mil, olha só. E, irmão Marie, e o que trouxe o irmão tão jovem para o Brasil? Então, quando eu estava lá no meu país, eu sempre quis fazer medicina, né? Porque o meu pai, ele é médico, aí quando eu via ele tratar as pessoas, aí eu adorei quando as pessoas agradeciam, aquela gratidão que davam com ele, porque era tão muito feliz quando as pessoas ficavam bem quando ele tratava as pessoas. Aí eu mantive aquele pensamento quando eu tinha 5 anos. Aí, quando eu estava estudando, eu falei, eu vou ter que estudar, mas aí eu não gostava daquele do meu país. Eu falei, não, aqui não é meu lugar, eu preciso ir longe, mas não conseguia. Eu falei, bom, tudo bem, eu vou terminar o ensino médio e eu tenho que ir lá no capital. Aí eu fui lá no capital quando eu terminei o ensino médio. Na capital do seu país? Do meu país, que era? Brazzaville. É uma capital lá da República do Congo, que é Brazzaville. Aí, quando eu terminei o ensino médio, meu pai chegou na cidade e a gente foi lá no capital para ver se para eu poder ir em qualquer lugar, mas eu estava pensando em ir no Canadá. Aí no Canadá estava tão difícil que as condições do meu pai não estavam ainda pronto para me ajudar nas condições. Aí não deu certo. Aí meu pai voltou e também eu voltei na cidade da minha mãe. Aí eu falei para minha mãe, porque eu tinha trabalhado um pouquinho lá numa loja, aí eu juntei um pouquinho de dinheiro, um bom dinheiro aí. Eu falei para minha mãe, mãe, e com meu pai, eu vou ter que voltar. Eu cheguei, aí o dia seguinte eu falei para ele, eu tenho que voltar lá, no capital. Aí eu voltei na casa do amigo do meu pai, aí eu comecei a procurando nas embaixadas, em todo lugar, lá para ver se tem bolsa, ou um processo seletivo lá, que tem lá no capital. Aí eu tinha um amigo meu, que a gente estudou junto, e ele fazia aquilo ali, mas eu já sabia como que eram os processos para cada embaixada. Mas só que eu não sabia do Brasil. Aí, eu e ele, a gente foi lá na embaixada do Brasil, eu comecei ajudando ele, nesse processo. Aí quando a gente voltava, como ele morava na casa do primo dele, né? E eu passava, aí o primo dele perguntou para ele sobre mim. E ele contou a minha história para ele, e ele gostou da minha história, sobre a minha trajetória lá na cidade. Aí ele perguntou para ele, e ele não vai se inscrever para a documentação, o resto da documentação, mas aí a passagem, a conta que ele vai vir, aí os pais dele possam ajudar. Aí quando eu vi aquilo ali, aí já o preço já estava quase terminando aí. O prazo? O prazo de se inscrever estava terminando lá em acho que era 2020 ainda, 2020, no final de 2020. Mas quando ele levou a minha documentação lá na embaixada, me inscrevi. Aí saiu 5 alunos que foram aprovados, eu estava no meio dos 5 alunos. Aí você já estava entre os 5 que foram aprovados para vir estudar medicina no Brasil? Sim. E quando você chegou, você chegou em São Paulo? Eu cheguei aqui em São Paulo. Então, mas antes disso... Você só chegou na maior cidade da América Latina, né, da América do Sul? Sim, uma das... Que desafio de uma cidade de 100 mil pessoas na África, no Congo, né? E veio para São Paulo
Uma cidade aí de quase 18 milhões de pessoas. Ah, muita gente aqui. Qual foi o impacto que você sentiu quando chegou em São Paulo? Então, quando eu tava vindo, não conhecia ninguém aqui, nem... Nem o idioma, né? Nem idioma ainda. Ah, É, que só falei desafio, pra hein? Deus, ó Deus, aonde tu abrir as portas eu vou. E abri a porta pra vir pra cá. Vim pra cá, desci em Guarulhos lá e nem conhecia ninguém. Aí chegou uma pessoa, que era do meu pai, não sabia, nem conhecia ele também, mas como ele falava a minha língua, eu me comuniquei bem. Aí me levou em Jabaquara. Aí cheguei aqui, nem conhecia nem português. Era Sozinho, sem pai, sem familiares, difícil. É, sem idioma, sim. só com a inspiração de que aqui era É. onde você realizaria o seu sonho, né? Sim, cheguei aqui, foi dia 20 de fevereiro de 2021. Aham. Quando cheguei, aí eu fui lá onde meu amigo morava e ele me levou lá na casa onde ele estava alugando. Aí quando cheguei lá, o dono da casa gostou de mim e fizeram uma festa. Eu falei, nossa, eu devo ser uma pessoa muito importante. Nem eu conheço as pessoas. E fizeram uma recepção Fizeram uma especial. recepção especial. Fiquei tão feliz. Aí eu fiquei lá uma semana, nem falava português, nem entendia nada o que eles falavam. Só comunicava com meu amigo do meu país, que ele também tinha vindo estudar aqui, né? Aí eu fiquei um tempão sem falar nada, nem escutar bem direito, mas escrevia bem. Aí fiquei dois meses, né? Aí senti saudade de Deus. Falei, Deus, será que aqui não tem uma igreja da mensagem? Saudade de Deus, que termo forte, né? Aham. Acho que só os cristãos sentem saudade de Deus, Sim, né? são cristãos. Aí o que eu pesquisei? Eu pesquisei a igreja da mensagem. Como lá no meu país a gente chama das igrejas de mensagem Dieu vivant, o que significa Deus vivos. Aí eu pesquisei nessa frase aí, mas não apareceu uma igreja da mensagem. Aí eu escrevi, bom, igreja da mensagem em português, aqui em São Paulo. Aí apareceu 2 endereços. Um endereço era lá em Belenzinho, 2 horas. E outro era lá em Santa Amaro, 1h30 de bicicleta, porque eu não sabia nem usar o metrô, nem o ônibus. A sua referência era o tempo de bicicleta. Bicicleta. Ó, andei bastante. Foi. Aí eu pensei, bom, eu vou primeiro aonde estava mais perto. Aí que fui em Santa Amaro, fui sexta-feira. Eu pensei, bom, deve ter culto lá, porque lá geralmente eles têm culto quarta, sexta e domingo. Falei, talvez deve ter culto lá sexta-feira. Aí eu fui lá na sexta-feira, quando eu cheguei lá, aí tava tudo fechado, batia lá, aí não tinha ninguém. Aí eu vi como que era a igreja mesmo, porque eu vi aquela foto que lá na igreja, sabe, na igreja que eles botaram a foto do profeta, eu falei, que é a igreja da mensagem. Aí se sentiu em casa. Eu sentia falar, é aqui. É aqui. Aí quando eu batia, ninguém tava lá, aí eu falei, tudo bem, eu vou voltar, mas antes disso tem que ligar. Aí eu vi um contato lá no site, né? Aí eu liguei aquele contato, ninguém atendeu, falei, tudo bem, bom, isso não funcionou, então eu vou tentar outro endereço. Aí, no dia seguinte, era sábado, né? Alguém mandou uma mensagem no meu WhatsApp, eu estava estudando português. Aí alguém mandou uma mensagem, era o irmão Acriso, que se inscreveu. Diácono da igreja de Santa Amaro. E sabe como que eu conversava? Ele mandava mensagem e eu traduzia. Aí o meu pensamento... Traduzia no celular? Isso, traduzia no celular para responder o que ele... ele estava mandando a mensagem, né? Aí fiz algumas perguntas lá, eu perguntei para ele, tá tendo culto lá na igreja? Aí falou, ó, nesse momento tá tendo culto transmitido. Porque era o período da pandemia, né? Era na pandemia mesmo. Aí eu perguntei se tinha irmãos no domingo, porque eu tava com saudade da mensagem, tava com saudade daquela comunhão em conjunto. Aí eu pensei, eu falei pra ele falou, olha, tem alguns irmãos, se puder vir, vai ter alguns irmãos lá. E ele também, ele ia estar lá também. Aí eu fui lá, de bicicleta, de manhã, cheguei lá. Aí quando eu ia entrar lá, tinha alguns irmãos não queriam eu entrasse, né? Aí porque eu tinha a cara de uma criança lá quando eu entrei lá. Aí eu não conseguia te pronunciar o nome do irmão Cris. Aí quando eu comecei a falar do irmão Cris, tinha um irmão, não lembro quem era. Aí pronunciou o irmão Cris bem alto. Aí o irmão Cris saiu do portão da entrada da igreja, aí veio me encontrar. Aí que eu conheci a igreja. E você então está na igreja de Santa Amaro desde 2021?
Isso, desde 2021. Logo após a pandemia, então, você já fez da Igreja de Santa Amaro a sua casa aqui no Brasil. Agora, o irmão Henrique, Sim. o irmão está se formando, até para realizar aquele seu sonho lá do Congo, né? Aham. Em medicina. Sim. E o irmão está se especializando naquela máquina mais importante do ser humano, que é o coração, né? Você vai cuidar do coração de duas maneiras, né? Da parte física, né? Como futuro doutor especializado nesse, mas também, você também, que já tem um coração cristão, também você, o seu testemunho, né? As suas palavras, a sua experiência também vai, de alguma forma, trabalhar no coração das pessoas, né? Sim. Como é que o irmão vê o seu foco no coração aí? Como é que surgiu essa paixão pelo coração? Então, quando eu terminei, quando eu comecei a ir para estudar lá em Florianópolis, depois que eu consegui entender a fala e a escuta do português na igreja mesmo, aí eu tive que ir lá. Eu comecei a estudar, mas não sabia. O meu objetivo era para eu fazer uma medicina que eu cuidasse do pescoço para baixo, mas em foco da cirurgia, né? Aí era uma vez que eu fui era um congresso, aí eles apresentavam a partir da cirurgia. Eu adorei. Aí eu fiquei, aí os colegas iam sair, eu tava com meus colegas, aí eles estavam brincando, né? Ah, um cirurgião cardiovascular. Aí isso aí eu guardei no meu coração. Aí eu falei, bom, tudo bem, eu vou ter que fazer essa especialidade. Aí eu fui perguntando com as pessoas como é que era a cirurgia cardiovascular. Aí de repente comecei a sonhar. Eu sonhei 2 vezes, que eu estava operando uma criança no coração e um adulto no coração. Aí era um dia, ou depois das férias, né? Depois que acabou o semestre, aí eu pensei, bom, nessas férias eu vou ter que me focalizar na cirurgia. Aí eu conheci alguém gostou de mim e me levou no hospital, mas onde ele trabalhava, ele é anestesista, que ele trabalhava anestesista para o cirurgião cardiovascular. Quando eu entrei naquela sala, nossa, e quando eu vi como que é o coração, que maravilha, tão sensacional. E quando eu comecei a Você está falando do formato, do funcionamento, do que foi para você tão maravilhoso assim? É a sensação. Quando eu estava na sala de anatômica, quando a gente trabalha, quando eu seguro aquilo ali, me impressiona. Que coisa! Essa é a única. Eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que cuidar daquela coisa. Vamos ver, ainda falando do coração. O coração, acho que uma das partes do corpo humano que a Bíblia mais destaca, né? Sim. Davi, os profetas, né? O próprio Senhor Jesus Cristo sempre se referia aí à experiência que o coração humano precisa ter com o divino, né? Você acha que a sua paixão pelo lado da medicina para trabalhar este órgão, né? Tem alguma coisa a ver também com a parte espiritual? Sim, tem a ver. É porque eu penso, como nós falamos, do coração, Deus habita no coração. Aí eu pensei, a melhor coisa que eu poderia fazer é cuidar daquele órgão mais único. Mas os outros órgãos também são importantes, né? Mas o coração me deixou mais apaixonado para cuidar dele. Muito bem. Bem, e agora me permita uma pergunta. Como está o seu coração? O meu coração tá batendo bem. Eu acho que o coração do Senhor também tá batendo bem. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Em todos os sentidos? Em todo sentido. O coração, eu tava pensando, quando eu tava na sala de cirurgia, aí eu tava lá refletindo, falei, vai chegar a minha vez para cuidar também do coração. Vai chegar a minha vez. Aí os professores falaram, sim, vai chegar a tua vez. E o professor falou, olha, eu nunca tinha feito isso quando eu era estudante de medicina, mas você veio e está participando. Isso, sempre eu fico pensando no coração, Essa maquininha humana aqui é onde precisa habitar muitas coisas boas, né? Sim. Paz, amor, amor a Deus acima de tudo, Sim. amor entre os seres humanos, né? Para ser mais generalista, embora a gente sabe que o amor verdadeiro só existe entre os cristãos, né? Porque a
Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Aliás, que dicas você dá para as pessoas cuidarem bem do seu coração? Quando a gente aprende, aprende sobre o sistema circulatório, as coisas que fazem mal no coração são alimentação. A primeira coisa é alimentação. Gordura, evitar muito açúcar. Por exemplo, quando uma pessoa tem diabetes, tem muito açúcar, ele tem muito propenso a ter dificuldade na parte da circulação. E a gordura também, que a gente chama de colesterol. O colesterol alto são os elementos que fazem com que você entupe seus vasos sanguíneos. E além disso também o fumo, os hábitos que alimentar mesmo, né? Inclusive o melhor remédio para uma pessoa que controla uma pressão alta, também a pressão também é um dos elementos que prejudica mais o coração, é a alimentação. Se você cuidar da alimentação, você melhora. Cuidar o controle do colesterol, e tem outras coisas também que estão mais. Por exemplo, quando a pessoa está muito estressada, ele pode ter um síndrome do coração partido, ou seja, quando você está muito estressado, você faz com que o teu coração trabalhe muito, aí fica bem grande, ele fica muito maior, ele perde a força dele de bombear o sangue, aí você fica fraco e pode morrer. O estresse também. Já um coração alegre, já um coração renovado, o efeito é contrário? Sim, o contrário, você já faz. O efeito é o contrário, um coração alegre, se cuida de si mesmo, faz com que o teu coração trabalhe de uma maneira adequada. Uma outra coisa também, a atividade física ajuda bastante a fazer com que o coração também trabalhe, a não ficar muito sedentário. São muitas coisas, né? O que você pode dizer para os jovens aí que também estão passando ou buscando os seus sonhos? Não desistir. E sempre, quando você tem um plano, quem pode te ajudar nos teus planos é com Deus. Se você focar muito mais com Deus, se deixar Ele, como o profeta fala no livro Guia, deixar Ele te guiar em tudo dá certo com Deus. Porque a vida sem é nada. O que eu faço, o que eu quero ser, é nada. Eu não posso conseguir sem que eu pedir a ajuda dele. Eu sou limitado. Então, para os jovens, eles têm que focar, eles têm que ter muito mais comunhão com Deus e ter os planos. Deus gosta assim, quando você é dedicado, quando você se esforça e não abandonar, não desistir. Vai ter um tempo triste e um tempo melhor, mas sempre é um momento. Deus é assim, Deus gosta e vai te ajudar num tempo que você vai estar triste, num tempo que você está feliz. Então, é não desistir, é sempre indo para frente. Essa é a mensagem principal aí que eu colocaria como resumo da conversa com o irmão Marié, né? Deixa ele te guiar. Deixa ele te guiar, exatamente. O senhor completou bem mesmo. É você que falou. Eu fico feliz. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aí, é uma satisfação aí ter a chance de falar com o irmão Marié e trazer mais uma história dos cristãos do século XXI para vocês. Até a próxima. Abraço.